Opa, aqui, belezinha. O calendário gregoriano é o que nós seguimos hoje, tá? E eu vou explicar um pouquinho sobre esse calendário que nós seguimos hoje. A última atualização do nosso atual calendário, né, que é o gregoriano, foi feita no ano de 1582, tá? E ela é utilizada até hoje. Então, a última vez que mexeram nesse calendário aí, atualizaram ele, foi no ano de 1582, tá? E até hoje a gente segue esse calendário. Essa reforma de 1582 foi feita pelo Papa da época, que é o Gregório, tá? Papa Gregório. Por isso, calendário gregoriano, né? Na época, o Papa Gregório enviou vários sacerdotes dele para viajar o mundo inteiro buscando quaisquer outras culturas que seguissem outras formas de contar o tempo, para queimar elas e passar esse que é o calendário gregoriano, tá? Então, a gente vê ao longo da história como um todo, né, que a Igreja Católica teve uma grande influência em várias questões da nossa vida atual, né? E não diferente é no calendário, tá? Então, o Papa Gregório, que é o Papa da época, foi quem fez essa última reforma do calendário gregoriano, e após essa reforma, ele enviou vários sacerdotes dele para vários lugares do planeta em busca de outros tipos de formas de contar o tempo que não fossem essa, para queimar e trazer essa como a única, tá? Então, por isso, essa forma de contar o tempo que nós conhecemos pelo calendário gregoriano, ela é tão amplamente conhecida e aceita, né? Por conta desse trabalho forte que foi feito aí por esse Papa Gregório, né? Então, o planeta inteiro, basicamente, segue esse calendário. A estrutura do calendário surgiu pela primeira vez em 3113 a.C., na época da Babilônia, criada pelos egípcios, sumérios e babilônios, tá? Naquela época havia um escâmbio, né, que é uma moeda de troca, por exemplo, arroz trocando por batata, etc. Então, era assim que funcionavam o comércio na época, né? Não havia moeda, não havia dinheiro. Então, para fazer essa troca, então eles trocavam, né? As pessoas que tinham lá uma plantação de batata trocavam pelo de arroz e assim iam, né, fazendo o trabalho deles. Quando a população cresceu demais, eles resolveram criar uma estrutura para administrar isso, né? Então, eles precisaram criar uma estrutura quando estava muito grande a população, criaram essa estrutura através de um calendário. Essa estrutura foi criada uma medida de espaço, tá? Que é 360 graus, pois eles sabiam que a Terra demorava cerca de 365 dias para dar um giro em volta do Sol, pois era o mais próximo do tempo que a Terra, mais próximo tempo que a Terra girando, que a Terra demorava para girar em volta do Sol, que é 365 dias, tá? Que a Terra demora para completar o giro ao redor do Sol. Então, eles usaram esse dado misturado com 360 graus, né, que é referente ao espaço, para criar um calendário. Dividiram, então, esses 365 dias em 12 meses, de forma aleatória, deixando os dias e meses irregulares, tá? Então, mais ou menos foi assim que foi feito, foi criado lá 3.113 anos antes de Cristo, foi mais ou menos dessa forma que foi criado o calendário como nós conhecemos, tá? Então, eles se basearam pelo giro do Sol de 365 dias, que demora, né, o giro da Terra ao redor do Sol, e dividiram esse giro em 12 meses, né, com quantidade de dias irregulares em cada um. Tudo na natureza é harmônico. E se você, por exemplo, pegar uma régua e observar, verá que cada centímetro tem exatamente a mesma medida. Porém, desculpe alguns errinhos que tem aqui, tá, gente? Eu não tive tempo de voltar. Vocês viram a correria que foi essa semana? Eu não tive tempo de voltar e rever tudo que eu escrevi. Então, pode ser que vocês vão pegar alguns errinhos na escrita aí, mas na hora que eu for salvar o slide dentro do portal, eu vou atualizar, deixar bonitinho, tá? Para quem quiser pegar esse slide depois. Então, numa régua, a gente tem vários centímetros, e cada centímetro tem sempre a mesma medida, tá? Para você ter uma ideia, né? Um exemplo para falar como que a natureza ela é perfeita. Tudo na natureza é harmônico, nada é irregular ou bagunçado, tudo é harmônico dentro da natureza, né? Porém, no caso do calendário,
não é, né? Cada mês é de um jeito, criando uma irregularidade em tudo que existe, consequentemente também, tá? E vocês vão entender mais a fundo por que gera essa irregularidade, né? Porque, assim, a gente tem que seguir a natureza, nós somos a natureza, nós somos deuses, nós somos tudo que existe, né? Então, nós temos que seguir esse fluxo natural. Se nós estamos seguindo um negócio que nós chamamos aqui, quando a gente começa a estudar sobre isso, de um calendário oficial, uma forma de contar artificial, né? Uma forma de contar o tempo que é artificial, que é bagunçada, que é irregular, a nossa vida vai ser como? Bagunçada, irregular e artificial também, tá bom? Então, essa é a proposta de hoje, mudar isso aí. Portanto, o tempo foi criado a partir de uma medida de espaço, que é de 360 graus. Sendo assim, o tempo, então, é uma ilusão na nossa mente, da forma como ele é visto hoje, tá? Os meses fazem referência a alguns deuses, outros a imperadores da época também. Exemplo, agosto, que se refere a Augusto, julho, a Júlio César, né? Isso da história romana. E justamente por isso esses meses têm 31 dias, porque eles eram imperadores, não resolveram na hora de fazer ali a reforma, né? Então vou dar 31 dias para eles, porque eles são os caras, né? Os imperadores, então eles vão ter mais dias nos meses deles, né? Então, agosto e julho tem 31 dias por conta disso. Como eu falei, pois eram figuras importantes e assim receberam mais dias, deixando assim fevereiro com menos dias. Para dar mais dias para ele, tiveram que pegar, por exemplo, de fevereiro, né? Então, fevereiro ficou aí com uma quantidade de dias reduzida. Setembro, por exemplo, vem da palavra 7, mas ele é o mês 9. Outubro vem da palavra 8, mas é o mês 10. Novembro vem da palavra 9, mas é o mês 11, dezembro vem da palavra 10 e é o mês 12. Então, assim, uma bagunça geral, né? Muito bagunçado. Os dias da semana também, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, né? Esse feira que tem nos nomes, ele se refere ao trabalho, né? Aos dias que você tem que trabalhar, né? A vender o seu tempo por dinheiro, né? Nós falamos muito, quando a gente começa a estudar isso aqui, que essa frequência artificial, né, que nós usamos hoje para contar o tempo através do calendário gregoriano, é uma frequência feita para trocar tempo por dinheiro, tá? Uma outra curiosidade também, para vocês entenderem, é por isso que no Brasil, por exemplo, a gente tem aí o 13º salário, né? Que não é nenhum privilégio de ninguém, não é uma coisa que eles estão dando porque eles são legais. É justamente para poder compensar esses dias bagunçados aí, que daria um mês, né? A mais. Então, por conta disso, na lei existe o 13º salário para que seja compensado esses dias aí que ficam sobrando, que ficam bagunçando aí. Então, eles precisam pagar as pessoas por isso. Então, eles criaram o 13º, né? Por conta disso. Então, tá. A palavra calendário vem da palavra calenda, que significa livro de cobrança de impostos, tá? E dentro do calendário gregoriano existem várias datas comemorativas que servem para movimentar o comércio. E essa é uma das principais razões para que esse calendário ainda ser oficial, para que ele seja ainda oficial, tá? Então, por exemplo, o Dia das Mães, que a gente está chegando, o Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, isso daí tudo serve para quê? Justamente para movimentar o comércio. Então, esse calendário inteirinho, ele foi feito pensando em dinheiro, né? Pensando para trocar tempo por dinheiro, para movimentar o comércio, para cobrança de impostos e etc. O calendário inteiro que a gente segue, a nossa vida através desse calendário, ele tem essa frequência energética que é trocar tempo por dinheiro, tá? Então é natural que hoje a gente se sinta dessa forma também, porque a gente segue esse calendário, então a gente se conecta com a frequência desse calendário, a frequência dele é trocar tempo por dinheiro, né? Então é uma frequência artificial da realidade, ele não conta o tempo da forma natural, eu vou explicar para vocês como seria esse tempo da forma natural, né? Então esses feriados todos, Dia das Mães, Dia dos Pais, serve somente para você, para movimentar o comércio, nada mais do que isso, tá? A gente criou, tá dentro do inconsciente coletivo que a gente precisa comemorar essas datas, que a gente precisa trocar presente nessas datas, que a gente precisa dar ou receber alguma coisa nessas datas, né?
Por quê? Está dentro do inconsciente coletivo, faz parte desse sistema, dessa sociedade que a gente segue e é proposital para movimentar o comércio, né? E a gente hoje tem dificuldade, por exemplo, de abrir mão disso, porque está tão forte, está tão enraizado, que a gente tem dificuldade de abrir mão dessas coisas que, na verdade, são tudo artificiais. Deixa eu ver aqui, parece que tem um comentário. Muitas dessas datas roubadas da antiga religião só por dinheiro. Isso, tudo isso é só pensando em dinheiro, tá? Só pensando em cobrança de impostos, em movimentar comércio, etc, tá? É uma frequência totalmente artificial. Nosso sistema é estruturado todo com base nesse calendário regular e feito para pagar contas, tá bom? Além de tudo isso, ele não está sintonizado com a frequência natural da natureza, né, e do universo, sendo assim uma frequência artificial do tempo, pois não leva em consideração todos os ciclos da natureza, né, levando apenas o ciclo do Sol, que tem uma energia predominante masculina. Tá? Então, quando a gente entende um pouquinho mais da energia, a gente vai se aprofundar nesse assunto. O Sol tem uma energia predominante masculina, né? Uma energia do agir, do fazer, né? A energia do dia, da ação, do fazer, do acontecer, do, né? Que mais exemplos aí de uma energia masculina, né? Uma energia realmente, essa energia que a gente tem forte dentro de nós, essa energia patriarcal muito forte, que vem dessa energia do Sol, que vem de todo esse calendário gregoriano, é assim por conta dessa energia masculina também, tá? Então a gente está levando em consideração apenas a energia masculina, que seria o Sol, porque o nosso calendário hoje, ele só segue o Sol, somente o giro da Terra ao redor do Sol, né? A gente vai entender que não seria esse a única forma de medir o tempo, tá? Não é só com o Sol. E por ser baseado somente no ciclo da Terra, girando ao redor do Sol, e o Sol, uma energia masculina, faz com que a nossa sociedade hoje seja patriarcal, que é a energia do movimento, da ação, do fazer, da luta, da caça, né? Tudo a ver, por exemplo, com o que a gente acabou de falar, né? A luta, a caça, como a gente percebe a realidade hoje, né? Da nossa vida. Tudo é dessa forma, né? Com luta, com a caça seria o que? O trabalho, né? Sair, agir, fazer as coisas. É essa energia do Sol, energia masculina em ação. Mas a gente não vive só da energia do Sol. Nós não vivemos 24 horas com a energia do Sol, por exemplo. Existe uma outra energia que também é predominante, é forte também, da mesma proporção, que precisa ser levada em conta, tá? É o que a gente vai falar sobre isso agora. Como eu estava falando, porém não leva em consideração a energia da Lua, que é essa outra energia que eu estava falando, a energia da Lua, que é o nosso satélite, e é também a energia feminina, né? Que é a energia do quê? A energia do acolher, do descansar, do amor, da paz, da intuição. Não à toa que hoje a gente não vê esse tipo de coisa muito na nossa sociedade, né? Que é essa energia do acolher, do amor, da paz, da intuição. A gente vê isso de uma forma geral na sociedade? A gente não vê. Por quê? Porque a nossa sociedade está pautada na energia masculina, está pautada no calendário gregoriano, que tem todas as coisas que eu falei para vocês, né? Não está olhando para esse outro lado nosso também. Não é só o lado da terra, do tempo, da energia. Nós temos em nós as duas energias, masculina e feminina. Quando nós nos conectamos muito com uma delas, que no caso, quando nós conectamos com o calendário gregoriano, que tem predominância energia masculina, nós estamos trazendo à tona em nós a energia masculina muito mais forte. Nós estamos agindo em busca dessa energia, né? A sociedade hoje, a predominância é a energia masculina, né? Quase que nula, em muitos dos casos, a energia feminina, né? Ela está muito deixada de lado. Então, causa essa desarmonia muito forte. Como vocês viram, né? Quem assistiu a aula dentro do módulo Universo e Criação, que eu falo sobre o Universo e a Criação, que eu explico como a origem de tudo, a origem da vida, a gente viu que lá, na base de tudo, precisou de duas polaridades, energia positiva, negativa, energia feminina, energia masculina. Tudo no universo se cria a partir dessas duas energias, não se cria só com uma delas, precisa das duas energias, das duas polaridades, para que seja criado alguma coisa,
tá? E quando a gente fica só com uma polaridade, a gente fica como se fosse manco, sabe? Então a gente não tem nosso outro alicerce ali. Por isso também a gente tem duas pernas, por exemplo, né? Tudo no universo se manifesta de forma dual. Então a gente precisa dessa outra energia dentro da nossa vida também. Precisamos acolher essa energia da Lua, essa energia feminina, essa energia para complementar a energia do Sol e unir as duas. E é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Onde que eu parei aqui? Isso faz com que nós, enquanto sociedade, negamos a nossa energia feminina e agimos fora da frequência natural do universo e da nossa própria energia, gerando todo e qualquer tipo de mal que conhecemos, tá? Além do tempo ser contado com base no relógio biológico natural, além do tempo ser contado com base no relógio, ou seja, de forma mecânica, nos desconecta também do nosso relógio biológico natural, bloqueando os nossos potenciais, tá? Então, além de tudo isso que eu falei, o tempo ele é contado de forma mecânica, né? Através de um relógio, de forma mecânica. Então, isso faz com que a nossa vida seja mecânica também, o que bloqueia o nosso relógio biológico natural, bloqueando consequentemente também os nossos potenciais, aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Sabe aquela história de respeitar o seu tempo natural para fazer as coisas e respeitar aquilo que você sente? Então a gente não tem muito disso hoje, quase que não tem, né? As crianças sofrem muito com isso na criação, porque os pais querem que elas sigam a manada, né? Querem que elas sigam as outras crianças. Então, seu amiguinho tem a mesma idade, está fazendo tal coisa, como assim meu filho não está fazendo, né? E não funciona assim. Tudo tem seu tempo natural, a gente tem um relógio biológico natural, todos nós temos. E quando nós respeitamos eles, a gente vive em plenitude, nós despertamos o nosso potencial, né? Os nossos dons, os nossos talentos, né? Agora, quando por outro lado, a gente bloqueia isso, a gente quer mecanizar esse sistema, quer que todo mundo se encaixe numa caixinha e faça, né, todo mundo igual a mesma coisa, então a gente vai bloquear esse relógio natural, esse relógio biológico nosso natural, e aí a gente poda os nossos talentos, nossos potenciais, né, tudo aquilo que a gente veio fazer e manifestar nessa terra. Então, por isso também, né, dificulta ainda mais a nossa manifestação daquilo do nosso propósito de vida, da nossa missão. Isso dificulta ainda mais, porque nós nos desconectamos de quê? De nós mesmos, tá? Daquilo que nós viemos fazer. Então, é muito profundo tudo isso. A frequência desse calendário artificial é baseada em tempo por dinheiro, e nós agimos assim hoje, sem nem saber, tá? Então, coloquem aí para mim nos comentários se vocês estão acompanhando, tá? Não sei se eu estou indo muito rápido, se está dando para entender. Coloca aí para mim nos comentários, para eu saber. Mas assim, é o que a gente estava falando, né? Nós trocamos hoje nosso tempo por dinheiro. Nosso relógio mecânico, o nosso calendário artificial gregoriano. Tudo isso está fazendo com que nós agimos em busca do dinheiro, pura e somente, tá?